E aí, família? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à série sobre a proibição das drogas e hoje vamos falar sobre o aspecto da monopolização da técnica. Para isso, eu vou usar o exemplo do próprio Brasil e no final do vídeo vocês vão entender o que eu quero dizer com monopólio de técnica. No tempo das minas, né, de Minas Gerais ali, que o pessoal, a corrida do ouro brasileira, né, em que o pessoal veio para Minas Gerais atrás de riquezas, atrás de ouro. Alguns médicos também vieram, né? Porque existia muita riqueza, realmente existiam pessoas e onde tem pessoas tem doenças e médicos são necessários. E não existiam escolas de medicina no Brasil, universidades no Brasil. Então, esses médicos que vinham eram todos europeus, principalmente galera de Portugal, galera que tinha contato com o Império, vinha para cá. E, e era um pessoal rico, né? Porque mesmo na Europa, mesmo em Portugal, as universidades eram escassas e para você ter acesso a uma universidade, você tinha que ter bastante dinheiro. Então eram pessoas que tinham contatos no Império, estavam ali apoiados de alguma forma pelo Império. E a medicina nessa época era muito precária, né? Não existia o domínio da produção dos alcaloides, dos químicos, né? Então não existiam remédios, remédios eram à base de plantas mesmo, algumas misturas, um pouco de álcool, né? E os médicos eram basicamente cirurgiões, né? Que abriam, remendavam, colavam as pessoas ali, e eles eram muito primitivos, né? Se comparado a outras, comparado ao que temos hoje, né? E quando esses médicos, né, esses cirurgiões, eles chegaram no Brasil, eles se depararam com um cenário completamente diferente do que imaginavam, porque aqui existiam muitos curandeiros, principalmente escravos negros, né, que vinham já da África com esses conhecimentos, né, então eles sabiam curar as pessoas. Tinham os nativos, né, os xamãs, os pajés, principalmente xamãs, né, que já sabiam curar. E essas pessoas, elas recebiam como pagamento itens de sobrevivência, um pouco de comida, um pouco de grãos, pouco dinheiro, né, mas basicamente trocavam esse serviço de curanderia por itens básicos de sobrevivência, enquanto esses cirurgiões vieram atrás de fortuna, né? Então a concorrência era muito grande, só gente muito rica, né? Tinha muita riqueza, mas só gente muito rica procuravam médicos e o serviço era muito pior, né? Os negros e os nativos ofereciam um serviço de curanderia muito melhor. E esses médicos eles se viram completamente à mercê disso. Eles estavam perdendo, né, mercado, perdendo pessoas, não conseguiam competir, mas eles tinham um império do lado deles. Enquanto esses curandeiros eles tinham uma série de drogas e ervas e enteógenos que eles se apoiavam para fazer essas curas, os médicos eles não tinham nada, só tinham os bisturis e um pouco de conhecimento, né? Então eles perdiam e feio para a concorrência. E aí, como esses médicos, esses curandeiros, esses povos nativos, eles eram humildes, eram pessoas humildes, muitas vezes até escravos, não existia um conselho, não existia nenhum tipo de poder, né, por trás, não tinha nenhum órgão regulamentador, como hoje a gente quase não tem, né? Por outro lado, esses médicos, eles tinham muitas vezes certificações, eles tinham um império do lado, e aí eles tiravam esses, tipo um CRM, né? Eles tiravam essa licença para serem médicos, não lembro o termo, e todos que tiravam essa licença, eles pressionavam o governo para proibir os curandeiros, porque eles perderiam na concorrência, né? E uma forma que o Império encontrou de tirar todo esse poder, né, tirar essa vantagem competitiva que esses curandeiros tinham, é tirar as drogas que eles usavam, né? Porque uma vez que você tira essas drogas dele, só sobra a reza, né? Que ainda assim era muito boa, que ainda assim funcionava, mas era só a reza. Então, o que o Império fez foi proibir algumas dessas drogas para que essas práticas não continuassem. E proibir as pessoas que faziam essas práticas, prender elas e aí também reduzir o uso dessas drogas.
Então, nesse momento aí de, da criação da medicina, houve-se a necessidade de proibir esses curandeiros, porque eles eram muito bons, eles ganhavam concorrência, as pessoas preferiam procurar curandeiros ao invés de médicos, médicos estavam perdendo o mercado, e como resposta a isso, eles proibiram as práticas de curanderia para que eles pudessem ter mais mercado e cuidar das pessoas. Isso com o apoio do Império, né? E a justificativa é que os médicos, a justificativa era que os médicos tinham a ciência, né, do lado deles, enquanto os curandeiros só tinham fé e no mundo materialista que a gente vive, e isso faz muito sentido, né? Porque acredita-se que a ciência é a verdade, né? Então, é como se os médicos tivessem a verdade do lado deles, eles estivessem fazendo da forma certa. E para obrigar as pessoas a procurarem a forma certa, né, eles proibiram as drogas que os curandeiros usavam e também as práticas desses curandeiros, tá? Mas nesse ponto, nesse aspecto, essas drogas elas foram proibidas somente porque os médicos daquela época eram bem ruins e as pessoas preferiam procurar curandeiros, tá bom, crianças? Esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo da série vamos falar sobre nacionalismo, né? Como o nacionalismo barrou algumas drogas, ele foi um dos principais agentes na proibição de drogas, tá? Então a gente vai abordar esse outro aspecto. Acompanhe, continue acompanhando a série, quem está gostando, se inscreve no canal, curte o vídeo, e é isso aí, até a próxima. Gratidão.